sobre cada um deles. E todos, diga todos, mais forte todos, mais forte, querido, todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe, existe um propósito no Senhor. Quando Ele chegava e falava para os sacerdotes, todos os dias, olha, vão lá, retirem as cinzas e coloquem a mais azeite, porque o fogo não pode se apagar. Eu não sei como é que está o fogo do teu coração nessa noite, querido, mas eu sei que a Bíblia fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E ali com eles veio o Espírito Santo e todos. Eu não sei qual é o nível de fome que você tem hoje, mas eu sei o meu nível de fome e eu vou continuar clamando ao Senhor. Senhor, assim como o Senhor fez naquele dia, faz hoje. E se você puder juntar a tua oração com a minha, se você tiver essa fé que o Senhor pode fazer na tua vida, querido, você pode abrir a tua boca e cantar essa simples canção. Faz de novo, Senhor. Porque quanto mais você canta, mais o Senhor tem espaço na minha e na tua vida para agir. E Ele não quer saber o que você fez na semana passada, Ele quer saber aquilo que você está disposto a abrir mão para dar para Ele. Falar assim: Senhor, isso aqui eu te dou hoje. Você pode dizer: faz de novo. Vamos. O Senhor quer ouvir a tua voz. Dê autorização para o Senhor entrar na tua vida hoje. Diga: faz de novo, vai. De novo, faz. Isso, vamos lá, vamos. Isso, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz. Mais uma vez. Sabe o que o Senhor faz? Onde tem doença, o Senhor está curando hoje. Mas você precisa receber e você precisa dar autorização para o Senhor agir. Isso, de novo, isso. Fale com fé com o Senhor, que Ele já está aqui. Isso. Quero ouvir tua voz. Isso. O Senhor é um Deus educado. Ele entra quando Ele é chamado. Então chame mais forte. Vamos. De novo, faz de novo. O seu povo ama a ti. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. O Senhor já chegou nesse lugar. Glória ao teu nome. O Senhor quer fazer algo poderoso nessa noite, eu creio nisso. Aleluia. Oh, Senhor, eu só quero a tua presença, Senhor. Gente, hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e lá em João 6, Jesus ele está ensinando em Cafarnaum, na sinagoga, e os discípulos vão se aproximar dele e vão perguntar: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Aqui a multidão estava preocupada com aquilo que Jesus poderia fazer, com o que Jesus poderia dar para eles, que eram os milagres, que eram as curas. Então Jesus ele começa a dar uma palavra de confronto, só que muitos ouviram e decidiram abandonar. Muitos decidem ir embora porque não aguentaram aquela palavra que o Senhor trazia para eles. Só que os 12 eles ficaram. Só que Jesus pergunta para eles assim: vocês também não vão embora? E aí Pedro levanta e Pedro fala: Senhor, para onde iremos, Jesus? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro, ele
podia voltar para a vida antiga dele, Pedro poderia voltar para a vida pecadora que ele tinha, para o antigo trabalho. Mas Pedro, ele não estava preocupado com isso. Pedro estava preocupado em estar com Jesus, porque Pedro tinha certeza que a palavra de vida eterna estava em Jesus. Nós podemos ter dinheiro, diploma, bens materiais, mas se não tivermos a presença do Senhor, então nos falta tudo. Porque o que mais importa é Ele, é a palavra dEle, é a presença dEle. E agora nós estaremos adorando com louvor, que diz que só a presença dEle pode nos bastar. Então eu te convido nessa noite, não canta da boca para fora. Vamos declarar e dizer para o Senhor Jesus: Senhor, só a Tua presença me basta. Se eu não tenho a Tua presença, de nada adianta, Senhor. Chame a presença dEle para aqui, chame a presença dEle para o centro, porque aqui só o que importa é Ele. Mas não deixe a presença dEle limitada aqui, carregue ela na sua vida, amém? Tudo é perda se não tenho a Ti. A
A gente anseia a tua presença, Senhor. Oh, querido, comece a orar ao Senhor nessa noite. Comece a orar ao Senhor nessa noite. Ele já chegou nesse lugar. Cante, Senhor, eu só quero a tua presença. Senhor, eu só estou aqui por causa da tua presença, Senhor. Apocalipse 22, 17 e 20 diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venham sem demora. 1 Coríntios 16, verso 22 fala assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Nessa noite você pode cantar Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Que nós venhamos ansiar a tua presença, Senhor. Aproveite esse momento, chame o Senhor. Chame o Senhor que já está nesse lugar para entrar na tua vida, para falar: Senhor, eu sou a tua noiva, eu te amo, eu te quero. E se você ainda não tem esse desejo no seu coração, peça para o Senhor colocar, porque quão lindo é viver esse amor, meu querido. Oh, Jesus. Feche os seus olhos, vamos cantar essa música ao Senhor.
está do seu lado e pergunte: você tem expectativa no Senhor? O que Ele te respondeu? Eu espero que Ele tenha, porque Deus está nesse lugar. E onde o Senhor está, nada daquilo que era continua sendo a mesma coisa. Quando você permite que o Senhor entre na tua vida e modifique as coisas, pode ter certeza que nada vai ficar igual. Vai ter algo melhor. A palavra do Senhor fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Pois isso é o que Ele tem preparado para você. A última vez, fala assim: isso é o que Ele tem preparado para você. Você crê? Fala aí. Você crê? Eu creio. Eu recebo. Em nome de Jesus. Aleluia. Precioso Jesus. Receba a maior boa parte, querido. Te oferecer
Vocês têm lenha para queimar ainda ou vocês ainda estão cansados? Não querem mais Jesus? Tem uma música chamada O Fogo Nunca Dorme. E ela fala do fogo que ardia e não parava de queimar. Lá em Levítico 6, fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Moisés mandou que os sacerdotes todos os dias tirassem as cinzas e renovassem o azeite, para que o fogo do candelabro jamais apague. Sabe, tirar as cinzas é tirar tudo que passou, é tirar tudo aquilo que te afasta do Senhor, é tirar tudo aquilo que, sabe, não serve mais para aquele momento. E eu quero te convidar agora, mais uma vez, adore ao Senhor. Sabe quantos minutos da sua semana você levou para adorar ao Senhor? Adore ao Senhor com tudo que você tem, com o seu corpo, com a sua alma, com a sua voz. Essa música ela é muito fácil, ela repete, repete. E eu não quero que você cante para que eu ouça a sua voz. Quem sou eu? Mas o Senhor anseia ouvir a voz da tua noiva. E se você está aqui, faça valer o esforço de estar aqui. Ofereça um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Amém? Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a
nosso altar nunca se apague. Que a gente todos os dias tire as cinzas que já se passaram e troque o azeite. Tem azeite nessa noite que o Senhor disponibilizou para você pegar, para você buscar. É só você desejar que o fogo nunca se apague. Tudo que eu tenho é seu, tudo que tenho é seu, pra sempre ser o fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, nunca apaga. É, Jesus. Reacende a chama, Senhor, no nosso coração. Que haja uma chama que nunca se apague, Senhor. Nunca é vencido. Aviva no Senhor. Que a gente tenha prazer em se deleitar no Senhor. O fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, Oh, Jesus. nunca apaga. Deus. Cante, cante. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, Espírito Santo de Deus. nunca é vencido. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Ai, Senhor. Pode sentar. Glória a Deus. Gente, agora a gente vai continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Todo culto precisa haver sacrifício. Já foi um sacrifício você estar nesse lugar, você ter vindo, sacrifício de tempo, sacrifício de esforço mesmo. Mas também existe esse tipo de sacrifício e a gente precisa disponibilizar. Quero convidar o Daphnis, que é o namorado da Giovana, futuro marido, aleluia. Pode dar esse microfone. Ele vai dar uma palavrinha, gente, de 5 minutos. Pai do Senhor, jovens, amém? Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui nesta noite hoje. É minha primeira vez aqui conhecendo essa igreja. Eu só fico vendo a Giovana contar as histórias daqui, como os cultos são abençoados, como os cultos têm a presença do Senhor Jesus. E nesta noite, eu quero deixar uma simples palavra, uma simples reflexão para os jovens nessa noite, que se encontra em Marcos 12, verso 41, que vai falar assim: e se assentou Jesus de frente ao cofre das ofertas, e observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos depositavam muito. E vendo ali uma viúva pobre, depositou 2 moedas. E ele, chamando a si seus discípulos, disse-lhes: na verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram oferta no cofre, porque todos eles depositaram ofertas da sua abundância, mas ela depositou tudo que ela tinha, todo o seu meio de vida. Meus irmãos, aqui a gente pode ver que Jesus estava sentado de frente para o cofre em que as pessoas chegavam e depositavam as suas ofertas. Só que ali iriam todas as classes. Ali chegavam ricos e depositavam uma grande quantia de dinheiro. Ali chegou aquela pobre mulher viúva que depositou só 2 moedas. Mas a diferença entre a pobre mulher e o rico foi que os ricos depositavam uma grande quantia, mas a mulher pobre, a viúva, depositava uma quantia menor. Mas a quantia menor foi o diferencial. Mas foi o diferencial por quê, Daphnis? Porque na quantia menor, Deus olhou para ela de uma maneira diferente.
Diferente por quê? Porque ela não contribuiu só com 2 moedas. Ela contribuiu com a fé que ela colocou. Ela abriu seu coração naquele momento. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha fé, ela tinha esperança. E o que ela depositou naquele momento? Fé e esperança. Ela depositou aos pés de Jesus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós entramos aqui neste lugar e pensamos: eu não tenho uma oferta para entregar ao nosso Senhor. Mas aqui você precisa entregar o seu culto, porque Jesus cuida do resto. Jesus cuida do resto. Eu não sei a quantia que você trouxe, mas de uma coisa eu sei: entregue aos pés do Senhor. Faça como a viúva, entregue de uma maneira diferente, entregue com fé, entregue com amor, entregue com gratidão, porque o que Jesus fez pela gente é muito mais do que nós podemos fazer em vida por Jesus. Então entregue aos pés de Jesus a tua oferta nesta noite. O envelope vai entregar agora? Entrega os envelopes para mim. Eu queria fazer um ato profético. Pode entregar para todo mundo os envelopes, fazendo favor? Eu queria fazer um ato profético, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Os irmãos, podem se colocar de pé comigo, fazendo favor? Eu vou levantar uma oração, um clamor, e eu peço que hoje, você que trouxe a oferta, deposita no envelope. Mas que você não trouxe também, deposita a sua fé, deposita a sua gratidão pelo nome do Senhor. E nós vamos levantar um clamor pela oferta que você irá deixar aqui no altar. Amém? Você pode levantar o seu envelope? Que eu vou levantar um clamor essa noite. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença, Pai, e nós queremos render graças ao Teu nome, Pai. Render graças, Senhor Jesus, por ter chegado até aqui, Pai. Render graças, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor faz pelas nossas vidas, Senhor. O Senhor é um Deus tremendo, Pai. O Senhor é um Deus que tudo pode, Pai. Eu não sei quais as condições que esse jovem chegou neste lugar, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor Jesus, e nós queremos depositar neste envelope, Senhor, gratidão, depositar fé e depositar a nossa oferta neste momento, Pai, e render graças a Ti, Pai. Mas aqueles, Pai, que não conseguiram dar sua oferta hoje, Senhor Jesus, eu lhe peço que eles vão voltar neste lugar, Pai, e vão falar: naquele culto eu não tinha, Pai, mas eu cheguei aqui foi para glorificar o Teu nome, Pai, e aqui eu estou entregando, Senhor Jesus, neste momento, Pai, a minha oferta, Pai, e rendendo graças a Ti, Pai. Gratidão, Pai, pelo fôlego de vida, Pai. Gratidão, Pai, por estar de pé, Senhor Jesus. Gratidão, Pai, por permitir, Senhor Jesus, estar aqui, Pai, adorando ao Seu nome, Pai. Nós não merecíamos, Pai, mas a Tua graça, Senhor Jesus, e a Tua misericórdia nos alcançou, Pai, e nós queremos render graças por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, quem quiser, quem tiver vontade de ofertar, pode vir aqui, o pastor está aqui, vai abençoar vocês. A gente vai cantar uma música, então permaneçam de pé, vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Podem vir, fiquem à vontade. Nada novo.
tuas mãos, mãos poderosas, mãos que acrescentam, mãos que trazem sobre nós a tua prosperidade. Que neste tempo as tuas mãos possam abençoar todos aqueles que nesta noite contribuíram para esta obra, Senhor. Prospera o teu povo, que o Senhor possa mudar os marcos, alargar as tendas de cada um aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa prosperá-los e que eles tenham alegria, Senhor. Que eles tenham alegria em seus corações para contribuir, para fazer com que a tua obra, Senhor, cada vez mais venha alcançar outras e mais pessoas. Nós temos como alvo famílias, almas. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar esses recursos para que nós possamos continuar em relação a este propósito. Eu abençoo a todos aqui nesta noite que contribuíram, aqueles que não puderam, que o Senhor venha dar a eles cada vez mais da tua prosperidade, mas que acima de tudo o Senhor dê a eles um coração abençoador. Esta é a minha oração e eu oro em nome de Jesus. Amém. Vocês podem glorificar o nome do Senhor, exalte ao nome dele. Amém. Glória a Deus. Rapidamente eu quero cumprimentar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos visitam. Deus abençoe vocês para a honra e glória do Senhor. Amém. E eu quero reforçar que amanhã, não é isso, Rafa? Amanhã, 19 horas, nós temos o culto dominical. Então todos vocês que estão aqui já estão convidados para poder estarem conosco aqui amanhã, a partir das 19 horas, para que a gente possa juntos adorar o nosso Deus, tá bom? Deus abençoe. Amém, galera? Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Com mais vontade, se é para Ele, você pode fazer melhor. Glória a Deus. Vocês estão bem? A gente fez um formato diferente nessa noite, como vocês perceberam. O objetivo de fazer essa arena aqui é para que a gente simbolicamente olhe para Jesus. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está baseada em Salmo, no capítulo 27, do verso 4 ao verso 6. A gente vai fazer a leitura desse texto. Esse texto vai ser a base que vai guiar toda a nossa reflexão nessa noite. Eu quero pedir a você para que você continue nesse estado de adoração que você começou aqui nessa noite, com o louvor que foi entoado aqui. O objetivo de todo culto é somente um, que é contemplar a face de Jesus, que é contemplar a beleza de Deus. Que nessa hora você possa abrir o seu coração para que o Senhor Ele fale com você de forma pessoal e individual. Eu creio que nesse ambiente que nós estamos é um ambiente propício para que coisas incríveis aconteçam. Você pode receber coisas fantásticas do Senhor, mas eu te digo uma coisa nessa noite: esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo em um culto não é receber algo de Deus, isso é uma consequência. Nosso objetivo em um culto é entregar algo para Deus, e esse algo é o culto. O culto significa sacrifício, significa oferta. E nessa noite você entregou a sua oferta de louvor, você entregou a sua oferta em dinheiro, o seu tempo, e agora você vai entregar o seu coração em atenção ao que o Senhor quer dizer nessa noite. E no final nós vamos fazer um momento de oração. Esse ambiente foi todo preparado para que você se derramasse na presença do Senhor. E talvez o tempo do louvor não foi o suficiente para você se derramar totalmente, mas agora no final da palavra a gente vai ter um tempo para isso. Então aquece o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Esquece que é Rafael que está aqui pregando, esquece que foi a Giovana e a Ju que cantaram. Só pensa no que o Senhor quer falar para você nessa noite. Vocês estão comigo? Vamos começar a ler o texto, Salmo 27, no versículo 4. A palavra do Senhor declara o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Porque no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo.
e salmodiarei ao Senhor. Até aí. Você pode fechar os seus olhos para a gente fazer uma rápida oração? Senhor Deus, em Tua presença nós estamos para continuar entregando ao Senhor aquilo que o Senhor merece, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós clamamos agora para que o Espírito Santo, que é Deus na terra, aquele que foi dado a partir do momento que Cristo subiu aos céus, o Espírito desceu, que este Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme escrito em Romanos 8, que este Espírito Santo que parava sobre a face do abismo, possa nesse momento tocar o coração e a mente de cada pessoa que está sobre este lugar, Pai. Senhor, o Senhor colocou uma porção sobre minha vida, mas isso não é sobre mim, nem sobre quem está cantando, ou tocando, ou servindo, mas é sobre o Senhor, é sobre a unção e o fluir do Espírito Santo, sobre o rio de Deus que flui do alto do trono, e por onde passa ele gera vida, e esse rio está passando aqui nessa noite. Nós cremos porque a Tua palavra nos promete isso, nós cremos porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso nessa noite nós convidamos o Espírito Santo, faça conforme o Senhor desejar. Nós clamamos para que o Senhor conduza nosso coração e nossa mente por entendimento pleno, para conscientização plena da Tua presença sobre nossas vidas, e em específico sobre este lugar, neste exato momento. Nós queremos que o Senhor está aqui no meio de nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo, e que o reino de Deus está em nós e é através de nós. Por isso, em nome de Jesus, estabeleça o Seu governo aqui nessa noite. Que o Senhor, em nome de Jesus, use-me conforme o Senhor desejar. Que em nome de Jesus o Senhor flua sem impedimentos da minha parte ou da parte de quem está ouvindo. Que juntos nós possamos alcançar um nível de profundidade muito maior na Sua presença nessa noite. É isso que nós choramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? O texto que nós acabamos de ler é um texto escrito por Davi. Quem aí já ouviu falar de Davi, levanta a mão. Davi foi um grande rei em Israel. Ele foi o maior rei da história de Israel. E Davi, ele foi um homem que, além de rei, ele era um guerreiro. E além de guerreiro, ele era um músico. Ele tocava belíssimamente. Só que tem um aspecto sobre Davi que me encanta. É que de todos os títulos que Davi tinha, ele tinha um título que eu não vi ninguém mais na Bíblia receber. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso significa que Davi era um homem que pensava como Deus queria que ele pensasse. Era um homem que entendia o Senhor. Por isso que quando você vai ler os Salmos, você vai ler que no subtexto tem escrito ali, Salmo Davídico. Quando você lê esse texto, você significa que Davi, o rei Davi, foi o cara que escreveu esse texto. Isso é interessante porque esse salmo é um salmo davídico. O salmo de capítulo 27, esse trecho que nós acabamos de ler, mostra algo que para mim rasga o meu coração. E nesses últimos tempos, esses últimos meses, o Senhor tem me incomodado muito com isso, muito. Basicamente o que Davi disse para o Senhor foi: uma única coisa eu vou pedir a Deus, só uma. E essa coisa não é mais riqueza, não é mais poder. Lembre-se que ele era rei, e um rei tinha acesso a tudo. Davi não pediu nada, senão uma única coisa. Como nós cantamos aqui no começo do culto, Davi pediu que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Só que ele pediu para morar na casa do Senhor, não para receber bênçãos de Deus. Ele não pediu para morar na casa do Senhor porque ele queria ser curado. Davi pediu para morar na casa do Senhor com um objetivo, e esse objetivo foi contemplar a beleza do Senhor. Cara, tem algo tão poderoso aqui nesse texto, nessa simples frase, que o Senhor, ele me incomodou para a gente estar conversando sobre isso nessa noite. Eu não sei se o time da mídia conseguiu pegar a imagem que eu pedi para mostrar. Se puder, coloca aqui no telão, por favor.
todo texto na Bíblia, ele é profundamente inspirado. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Romanos vai dizer que toda palavra é útil para o ensino, para o aprendizado, porque é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse texto específico, que foi escrito em hebraico, eu coloquei essa imagem aqui, que mostra esse exato versículo que nós lemos, o Salmo 27, versículo 4. E ele mostra para a gente a versão interlinear, que basicamente significa que nessa linha você tem a versão em inglês ou português, e na linha de cima você tem a versão em hebraico. E por que é importante a gente olhar o texto no hebraico? Porque o idioma, ele conceitua significados. Isso significa que no momento em que nós falamos sobre amor, quando eu digo que eu amo a minha esposa Ju, é diferente do amor que eu tenho pelo Gustavo. Obviamente, não é não, Gustavo? É diferente. Só que a língua portuguesa não compreende isso, porque ela usa uma única palavra para amor. Por isso, quando Jesus está falando com Pedro, depois que Pedro traz Jesus, e Jesus morre na cruz e ressuscita e encontra Pedro, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Mas aí que está o pulo do gato, o jump of the cat. Jesus não perguntou: Pedro, tu me amas 3 vezes. Jesus perguntou 3 variações de amor a Pedro. Ele começa perguntando uma palavra em grego chamada filéu, que é o amor de amigos. Pedro, tu me amas como amigo? E Pedro disse que sim. E ele vai evoluindo até que chega um momento que ele pergunta: Pedro, tu me amas com amor ágape, que é o amor de Deus para conosco, ou seja, o amor incondicional? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes. Perceba que a linguagem diz que amor, na língua portuguesa, é uma só. Mas no grego, não é nem o hebraico, no grego existem 4 formas de amor. Tendo isso dito, por isso é importante a gente analisar o texto no idioma original. E quando a gente olha o idioma original no hebraico, a primeira palavra que eu gostaria de destacar é a palavra uma coisa, que no hebraico é ekad. Eu não falo hebraico, então a pronúncia deve estar totalmente errada. Essa palavra ekad significa basicamente um, só que ela transmite também a ideia de prioridade, de algo que vem em primeiro lugar. Então aqui o Senhor começa mostrando para a gente no texto que Davi estava buscando uma coisa, não só uma única, mas em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar de tudo que Davi poderia querer. Ele pediu uma única coisa. E essa coisa, a gente vai para a segunda palavra agora, que é a palavra habitar, que é a palavra no hebraico, e Yashab. Essa palavra no hebraico, ela está bem aqui. Dwell, é aquela palavra inglesa, que eu possa habitar. Essa palavra em hebraico, Yashab, ela significa não somente passar, é uma palavra que significa morar, significa permanecer. Ou seja, não é algo passageiro, é algo contínuo, é algo que tem um começo, mas não tem um final. E por que isso é importante para nós? Porque Davi não estava falando: eu quero visitar a sua casa, Deus, eu quero morar na sua casa para sempre. E ele reforça isso dizendo: todos os dias da minha vida, para ser bem redundante. E nesse momento, a palavra Yashab traz um outro significado mais profundo, que em alguns momentos no hebraico ela é usada para casamento. E eu não acho que é à toa que há esse significado aqui, porque Davi está falando: eu quero habitar contigo, Senhor, eu quero estar na tua casa, como se eu estivesse me casando com o Senhor. E você vai lembrar que uma das grandes alegorias da Bíblia é o relacionamento da noiva, da igreja, nós com Cristo, que é o nosso noivo que vai voltar para concretizar o grande casamento. E a próxima palavra que Davi usa é a palavra Bait, que significa casa. Essa palavra casa aqui, ela não significa um lugar, um templo. Ela significa literalmente casa, família, lar. Esse é o significado dela. E até mesmo em alguns significados, em alguns sentidos, essa palavra Bait significa também prisão ou cárcere. E aqui eu vejo uma outra dimensão do que Davi está pedindo a Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero somente passar na sua casa, eu quero habitar na sua casa, eu quero quase me casar com o Senhor.
e nesta casa eu não quero mais sair, que eu seja aprisionado pelas suas cordas de amor. E quando eu digo cordas de amor, eu estou citando Oséias 11, em que o Senhor diz: eu amei esse povo, eu atraí esse povo com cordas de amor. Essas palavras, elas fazem muito sentido, especialmente porque nesse momento Davi era um cara que queria construir o templo do Senhor. Naquela época ainda não havia um templo. Só que Davi não constrói, quem constrói é o filho dele, Salomão. E essa construção demorou muito tempo, Davi nem viu esse templo sendo erguido. Então quando Davi está falando habitar na sua casa, Deus, ele não tem como estar falando habitar no seu templo. Ele está falando: eu quero habitar na sua casa, Deus, eu quero habitar na sala do trono. É um lugar que não é físico, é um lugar espiritual. Não é bem um lugar, é mais uma profundidade em Deus. Ele está dizendo: eu quero mergulhar nesse ponto, a tal ponto que eu não saia mais, que eu me sinta aprisionado neste lugar. Não porque o Senhor não me deixa sair, mas porque é impossível escapar do teu amor, mas porque é impossível você olhar para a face que brilha mais que o sol e se contentar com olhar uma vela, com olhar um fogo qualquer. E quando a gente olha para a próxima palavra, contemplar, é a palavra shazá no hebraico. Ela significa um olhar fixo, ela significa uma contemplação, ela não significa apenas ver. Davi não somente queria habitar na casa do Senhor para ver a beleza do Senhor, ele queria habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar. E essa é uma palavra-chave aqui para a gente. Essa é a palavra central de tudo e que nós vamos meditar nessa noite. Essa palavra, ela também foi usada em outros momentos na palavra de Deus. Ela foi usada, por exemplo, quando o profeta Ezequiel, ele tem a visão do trono de Deus. Ele descreve com riqueza de detalhes. E a palavra shazá aqui está significando observar de uma forma extasiada. Davi está dizendo: Senhor, eu quero contemplar o Senhor com o mesmo grau de clareza que os profetas que te viram contemplaram. Eu quero ficar extasiado ao contemplar o Senhor. Isaías, quando enxerga o Senhor, em Isaías capítulo 6, a palavra vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, os meus olhos viram ao Senhor, viram em Yahvé. E em seguida, a consequência natural de Davi, de Isaías, é ficar extremamente prostrado e temido diante da glória do Senhor, porque Ele é soberano e eterno. Ezequiel, da mesma forma, toda vez que alguém no Antigo Testamento tinha uma visão muito clara e muito nítida assim de Deus, eles ficavam doentes. A palavra diz que em Ezequiel, quando o profeta tem a visão do Senhor, a Bíblia diz que ele ficou uma semana doente, uma semana acamado. Essa foi a consequência de ver uma pequena parte do Criador. Ezequiel, ele contemplou, ele shazá ao Senhor. E aí a gente vai chegar agora na última palavra, que vai casar muito bem com a palavra contemplar. Essa palavra é a palavra beleza. Em outras traduções, talvez a que mostrou aqui, pode colocar o versículo para mim, Soares, por favor. Na tradução que deve ter colocado aqui, provavelmente foi a NVI, a que eu li era outra tradução. Está mostrando a beleza do Senhor. Em outras traduções, se colocar a NVI, você vai ver que vai estar escrito a bondade do Senhor. Em outras traduções mais antigas vai estar escrito a formosura do Senhor. Eu quero que você entenda tudo isso como sinônimos. São palavras que tentam tocar o original no hebraico, que é a palavra noam. Noam. Essa palavra é uma das palavras mais ricas do hebraico, porque ela significa beleza, ela significa um deleite, significa uma graça, uma doçura, uma bondade, uma formosura, um encanto. Essa palavra ela tenta dizer algo maravilhoso. Ela não descreve só uma beleza estética. Aqui Davi não está dizendo: eu quero apenas ver uma forma
humana de beleza de Deus. Não, Davi está dizendo: eu quero contemplar aquilo que torna Deus infinitamente belo e desejável, o que faz Ele ser infinitamente belo e desejável, a ponto de ser adorado continuamente por anjos, querubins e serafins. Que beleza é essa? Essa é a pergunta de Davi. Essa é uma coisa que ele pede: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, não para receber, mas para contemplar, não para ver, mas para contemplar não a forma, não o poder, mas a beleza, o que torna Deus tão belo. É isso que Davi está pedindo a Deus. Essa é a beleza desse pedido, querido. Não é sobre o que Deus é capaz de fazer, mas sobre quem Deus é. O foco que nós estamos tratando aqui é o foco da contemplação. Esse Salmo 27, há um comentarista bíblico chamado Philippos Bota, que ele diz que não se trata apenas de estar no templo, mas desfrutar de uma comunhão, desfrutar de uma intimidade com Deus, desfrutar de uma contínua convivência com o Senhor. O foco não está no lugar, o foco está na pessoa. Davi não está dizendo: eu quero construir um grande templo para o Senhor, porque o templo vai ser belo. Não, Davi está dizendo: eu quero construir um lugar em que a tua presença sempre habite, para que eu sempre encontre a tua presença. O foco dele não é o lugar, não são as coisas, o foco dele está na pessoa de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente observa algo muito interessante. Todos os símbolos da Bíblia, eles têm um significado, um sentido muito específico. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era revelada de várias formas, e uma das formas era através da Arca da Aliança. Você já ouviu falar da Arca da Aliança? A Bíblia diz que o Senhor, em Êxodo, ele chega para Moisés e diz: Moisés, construa uma arca de madeira coberta de ouro, que vai ter figuras de anjos e serafins em cima dela, e nessa arca eu habitarei a minha presença. Então o Senhor disse: olha, escolhe um símbolo aqui, constrói esse símbolo, essa arca, e aqui eu vou habitar. E isso tem vários significados, mas o que eu quero focar aqui agora é que a Arca da Aliança, ela não era algo público, algo acessível a todo mundo. A arca, que representava a presença de Deus, ela ficava retida, ela ficava escondida num lugar que somente uma pessoa, dentre 3 milhões de hebreus, poderiam entrar uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Se você naquela época, que não fosse um sumo sacerdote, não pertencesse à tribo de Levi, não fosse nem judeu, você nunca provavelmente iria ver a arca do Senhor, a não ser quando ela se movesse, quando o pessoal desarmava o acampamento e montava em outro lugar, porque a tenda que guardava a arca era móvel. E por que isso é importante? É porque quando a gente lê Mateus capítulo 27, versículo 50, a palavra vai dizer que essa arca que ficava guardada neste lugar escondido, este lugar ele era protegido por algo que era um véu, como as noivas usam no casamento. Esse véu ele servia para guardar a presença, para guardar o santo dos santos. Inclusive, quando entraram ali de forma desavisada, a palavra de Deus vai dizer que as pessoas que entraram com fogo estranho foram queimadas pelo Senhor, porque apresentaram fogo santo, fogo estranho a um Deus que é santo. E por que eu estou citando isso para você? O que isso tem a ver com o Salmo 27? O que isso tem a ver com contemplar ao Senhor? Tudo a ver. Porque antes a presença estava retida em um único lugar. Só que aí quando a gente olha para Mateus capítulo 27, no versículo 50, a palavra vai dizer: e Jesus clamando, Jesus estava aqui no Calvário, terminando seu sacrifício, clamando outra vez em voz alta, entregou o Espírito. Próximo. Eis que o véu do santuário, que véu é esse? Era o véu que guardava a Arca da Aliança. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Próximo. E a terra tremeu e as rochas se partiram. Cara, aqui aconteceu algo épico em toda a história da humanidade e do universo. A presença que antes estava contida em um determinado lugar,
e escondida por um véu, agora se tornou acessível, porque o véu foi rasgado. Não havia mais um véu que estava escondendo a presença. E aqui que está a consequência disso para os nossos dias. Hoje, por causa de Cristo, eu e você temos um acesso irrestrito à presença de Deus. A presença que antes só uma pessoa na terra conseguia ver, conseguia estar perto uma vez no ano. Essa mesma presença, ela agora habita dentro de mim, dentro de você, e Ele está passeando no nosso meio. Antes da gente começar esse culto, o Senhor me levou a gente fazer uma oração aqui com o pessoal do louvor. E uma coisa que eu falei com eles foi o seguinte: em 2016 eu me converti, e nos últimos 10 anos eu não tenho buscado uma história, eu não tenho buscado um personagem antigo, super famoso. Não é isso que se pauta a minha fé. A minha fé se pauta de que Cristo, tendo morrido e ressuscitado no terceiro dia, Ele enviou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para ser o penhor, a garantia da minha e da sua salvação, para habitar em mim e em você. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus na terra, Ele habita no meio de nós. O que dizer, o que fazer quando Ele vem, foi o que nós cantamos aqui agora. E por que que o Espírito Santo está habitando dentro de mim, dentro de você? Por que que eu creio nos últimos 10 anos que o Espírito Santo está aqui no nosso meio exatamente agora? Por quê? Porque Cristo prometeu, porque Ele rasgou o véu. Essa é a verdade que a gente esquece tantas vezes. E então os nossos cultos e nossas reuniões começam a ficar automatizadas. E então você entra no seu quarto para orar e parece ser só mais um ritual. Então você pensa, cara, agora eu tenho que fazer jejum. Por que eu tenho que fazer jejum? Então você começa a perder a vontade das coisas de Deus, porque você perde a contemplação do Espírito, a contemplação da presença de Deus. Isso, quando é perdido, o que sobra na vida de um filho de Deus? Se contemplar a presença começa a ser algo não mais necessário, o que sobra em nossas vidas. A palavra de Deus é clara ao dizer que uma coisa o salmista estava pedindo, não duas, não três, uma única, porque é a mais importante. E que coisa é essa? Que eu possa habitar na casa do Senhor, ou seja, onde Deus está, todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor, a Noã do Senhor. Esse é o pedido de Davi. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, cara. Sabe, existem muitas coisas que nós precisamos pedir a Deus. Sim, existem, mas nenhuma delas pode desfocar a nossa visão e o nosso esforço. Eu lembro que há 3 anos atrás eu queria muito casar. Era o grande passo da minha vida, e eu orava ardentemente por isso, sabe? Era jejum, era campanha, era tudo em prol disso. E eu casei, graças a Deus. E depois que eu casei, que eu pude me deleitar com aquilo que eu pedi tanto a Deus, com a promessa, o que mantém a minha fé? Já que o meu pedido foi saciado. E pense nisso agora para tudo na sua vida. Talvez você esteja clamando muito para que a sua faculdade dê certo, ou para que você entre numa faculdade, ou para que o seu trabalho seja fantástico, que sua carreira seja incrível. Talvez você esteja querendo que a sua banda, o seu ministério de louvor cresça de uma forma violenta. Talvez você queira que o seu ministério seja o melhor que existe na região. Tudo isso é maravilhoso, mas não pode ocupar o lugar da contemplação da presença. E talvez seja um pouco abstrato o que é contemplar a presença, mas eu vou tentar esclarecer um pouco mais. O ponto é que os meios, eles nunca podem substituir um objetivo. Nós não precisamos de um sacerdote para contemplar a presença. Nós não precisamos de um bom status financeiro para contemplar a presença. Nós não precisamos de um bom prédio para contemplar a presença. Nós não precisamos de um excelente microfone para contemplar a presença, de uma grande multidão para contemplar a presença. Nós não precisamos estar emocionalmente bem para contemplar a presença. Então por que a gente se dedica tanto a todas as coisas, menos a contemplar a presença?
Por que eu, Rafael, faço isso? Eu, Rafael, estou confessando para vocês. Por que eu gasto tanto tempo pensando no meu trabalho, nos meus planos, e menos na contemplação? Por que tantas vezes as minhas orações com o Senhor são recheadas só de pedidos infindáveis e não de uma contemplação? O que ocupa as suas horas de secreto? O que está no seu jardim com o Senhor? Entenda, não é que você deva parar de pedir essas coisas que são bênçãos, coisas que o Senhor manda a gente fazer. O Senhor quer que você tenha uma vida tranquila, literalmente. 2 Tessalonicenses vai dizer isso. Paulo diz aos Tessalonicenses: esforcem-se para ter uma vida tranquila, para não depender de ninguém. Isso é mandamento, cara. Mas perceba, não é o maior mandamento. Não é o maior. O maior é que nós possamos amar, contemplar a presença com tudo o que somos, com todo o nosso entendimento. E por que eu estou falando de tudo isso? É porque às vezes a gente esquece de contemplar a presença. Sabe por quê? Porque a gente pode estar muito ocupado para contemplar. Às vezes a gente está tão ocupado com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Sim, eles são de Deus, mas eles acabam roubando o nosso foco da contemplação da presença. E é aquilo que tinha que ser só um meio, ou seja, realizar esse sonho para contemplar ainda mais a presença, se torna um objetivo. Só que quando você conclui o seu objetivo, o que sobra no seu relacionamento com o Senhor? Lucas capítulo 10, verso 39. A gente vai ler uma história de uma pessoa que estava muito ocupada para contemplar a presença. Nesse momento o Senhor Jesus, ele vai até um povoado e ele visita uma família que ele gostava muito. Em outro momento ele ressuscitou uma pessoa, melhor, reviveu uma pessoa, é BD. Ele reviveu uma pessoa chamada Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs. Essas duas irmãs de Lázaro, chamada Marta e Maria, elas estavam na casa. E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus visitou a casa deles. Verso 39. Tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe então o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A profundidade desse texto é que ele é o oposto do que nós lemos no Salmo 27. Ele mostra dois contrastes. E um contraste a gente tem Davi, que apesar de rei, apesar de ocupado, apesar de ter muitos projetos, apesar de com certeza ter muitos objetivos, não deixava de contemplar a presença, porque uma coisa ele pediu ao Senhor. Do outro lado nós temos Marta, que viu o Senhor Jesus ali e falou: eu tenho que servir, eu tenho que fazer o meu melhor, e eu tenho que fazer isso e aquilo outro. E ela começa a ficar ansiosa, e a ficar incomodada, porque a irmã dela estava apenas contemplando a presença. Isso pareceu errado para Marta. Então Marta reclama para Jesus: Jesus, isso não faz sentido. E o Senhor Jesus dá uma resposta que Marta não esperava. Marta, poucas coisas, em outras traduções, uma única coisa é necessário. Não tudo isso que você está pensando, Marta. Sei que você agiu de boa intenção, sei que era algo bom no seu coração, sei que você quer fazer a coisa certa, mas você está fazendo a coisa certa no momento errado e do modo errado. Sabe, quando os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas coisas, por mais que venham de Deus, quando elas começam a nos roubar o foco de Deus, é porque nós perdemos a contemplação da presença. O
problema não é aquilo que a gente faz com o nosso tempo, mas preste atenção nisso, mas aquilo que a gente deixa de fazer com a presença de Deus. Eu quero trazer um outro texto, a gente vai caminhando para o final agora, Mateus capítulo 17, verso 1. E talvez você tenha lido essa passagem e nunca percebeu. Aqui o Senhor Jesus, ele leva 3 discípulos para subir um monte. Ele separou-se de todo mundo, de toda a multidão, de todos os outros apóstolos, e levou apenas 3 pessoas para subir um monte. E a Bíblia diz em Mateus 17, no verso 1: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante dele. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias. Quem apareceu diante deles? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro, preste muita atenção nisso, Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom estarmos aqui. Se quiseres, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Quem acha que Pedro estava querendo fazer algo errado, levanta a mão. Quem acha que Pedro estava querendo fazer algo certo, levanta a mão. Quem faria o mesmo que Pedro, levanta a mão. Mas olha o que a palavra diz: enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Esse texto tem muitas camadas, mas a camada que eu quero destacar aqui é o seguinte: Pedro estava agitado, como Marta. Ele queria fazer algo para recepcionar a presença, ele queria fazer muito pela presença, só que isso o fez esquecer de contemplar a presença. E quando ele faz isso, quando ele ainda está falando com Jesus, Jesus deixa fazer a tenda aqui para lá. A Bíblia diz que o Pai, em uma nuvem, ele interrompe Pedro. O Senhor Deus Pai, ele interrompe os pedidos de Pedro. Ele interrompe o que Pedro queria fazer e diz: enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. E a voz que saiu do céu disse o seguinte: ei, este é o meu filho amado, ouçam-no. Entenda, o Pai não falou: sirvam a Ele, ou até mesmo adorem a Ele. O Pai não falou nada, senão ouçam-no, ou seja, silencie as vozes que estão aí. Pedro, silêncio. Eu sei que seu coração quer fazer muito, mas você está esquecendo de contemplar a presença, cara. E a gente não pode esquecer de contemplar a presença. Ouçam um filho, ouçam um filho. O Pai realinhou o coração de Pedro. O que nós precisamos fazer é voltar aos rudimentos da nossa comunhão com Deus, aprender a contemplar. E o que é contemplar no final das contas? Se não tão somente esquecer o horário do relógio, esquecer o que pedir, porque você está distraído demais, só se deleitando na presença de Deus. É aquele momento em que você não precisa de razão alguma para falar com o Senhor. Você só quer chegar perto e sentir o cheiro dele, e sentir a voz dele falando contigo, nada além. Quando que a presença deixou de ser o suficiente e nós precisamos de uma promessa para buscar Deus? Como que a presença se tornou tão pouco que a gente tem que recorrer a tantas coisas? O nosso prazer, ele precisa estar alinhado na presença, na contemplação do Senhor e da beleza do Senhor. Todo o restante apenas projeta essa essência para nossa família, nosso trabalho, nossa casa, nossa igreja, em todo o resto. Eu olho para 2 igrejas no Novo Testamento. O Senhor Jesus fala com as 2 separadamente. Ele não compara as 2, mas ele fala com as 2 separadamente. Ele fala com Esmirna, ele fala com Laodiceia. E Esmirna é uma igreja que era perseguida, ela sofria muito. O Senhor Jesus, no capítulo 2 de Apocalipse, verso 8, a gente não vai ler, ele vai dizer: eu conheço Esmirna, as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Você é rico comigo, Esmirna.
Só que ele olha para Laodiceia por outro lado, que era uma igreja completamente diferente. Era uma igreja que vivia em uma região extremamente rica, não era perseguida, tinha tudo do bom e do melhor. Mas o Senhor Jesus responde em Apocalipse 3,14: eu conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e segue nu. Sabe quando você olha para uma pessoa e você diz: nossa, essa pessoa é tão legal, ela é tão gente boa, ela mora numa casa legal, ela tem uma família incrível, só falta Jesus? Irmão, falta tudo. Falta tudo, cara. Falta tudo. Chega um momento em que nossos pedidos, nossas terras prometidas, nossas Canaãs começam a roubar o nosso coração da presença. Elas se tornam mais importantes do que quem prometeu. A promessa ganha as nossas orações e não quem prometeu. O contraste era esse. Eu quero que você pense na sua vida nesse momento. Sabe aquele sonho que você deseja, que você almeja? Sabe aquela faculdade incrível que você quer fazer e tirar a melhor nota possível, receber a melhor formação? Bênção, faça isso. Só não deixe isso roubar a contemplação da presença. Só não deixe isso roubar o peso da glória de Deus da sua vida. A presença é suficiente. Mesmo diante de uma mesa vazia, mesmo quando tudo falta, que possamos aprender a viver em qualquer circunstância, como cantamos aqui. Tudo é perda se não tem a Ti. A Tua graça é o que me basta. Que as nossas reuniões, que o seu secreto, a sua oração na sua casa, ainda que não esteja cheia de boas notícias, de bons resultados, que ainda assim ela sempre esteja cheia da presença. E mais importante, que você perceba a presença, porque a presença de Deus estava na casa de Marta e Maria, sim ou não? Só que a mesma presença foi tratada de formas totalmente diferentes. Enquanto Maria contemplava, Marta se distraía com coisas boas, mas se distraía. Que o nosso foco não esteja em sucessos humanos, em coisas que as pessoas vão olhar e dizer incrível, e vão elogiar na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu ministério. Sabe, o Dani, a Ju, a gente está formando um ministério de louvor chamado Atalaia Adoração. Esse é um sonho muito antigo, mas eu não preciso que a Atalaia dê certo para me apaixonar por Jesus, ainda que dê tudo errado. E daí? E daí? Eu vou continuar contemplando a beleza dele, querer fazer com que o nosso ministério dê certo. Não pode roubar o meu tempo do secreto. Eu não posso começar a fazer agendas em igrejas, cantando e etc, mas o Senhor me desconhece no secreto. Eu não posso tornar a beleza de Deus refém dos meus sonhos. Eu não posso fazer isso. Nesse momento eu quero que você fique de pé. Nós vamos fazer um momento de oração. Ô Dani, aumenta para mim esse fundo, por favor. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Respire fundo, não pense em absolutamente nada nesse momento, senão no que o Senhor acabou de te falar. Por que a pressa? Por que a pressa? Eu sei que temos horários, eu sei que temos combinados, eu sei que temos liturgias, mas eu também sei que existem momentos em que o Espírito Santo ele quer quebrar as nossas agendas para implementar a agenda do céu. Eu creio que o Senhor nessa noite ele está convidando a gente para voltar para um lugar onde
uma mesa vazia com a presença vale mais do que uma mesa farta. Eu quero te convidar nessa hora, nesse momento, com base nesse Espírito que está se movendo neste lugar, com base nessa direção, que você no seu lugar, você possa se ajoelhar, se você quiser fazer isso, e que você nessa hora não peça absolutamente nada a Deus, senão uma única coisa. Essa coisa é: Senhor, um único pedido eu tenho para te fazer, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para tão somente contemplar a tua beleza e a tua bondade. Somente para isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da videira, ainda que os meus planos não sucedam, ainda que os meus sonhos se frustrem, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a presença é suficiente. Ainda que Canaã nunca chegue, ainda que a promessa nunca se concretize, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele é o meu alimento, Ele é o meu prazer, Ele é o meu sustento, é Ele que me protege. É no recôndito da sua glória que eu quero viver, é na intimidade do teu jardim que eu quero habitar, não em outros lugares, não em outros altares, mas no teu altar, Senhor. É neste lugar que eu quero estar. Faça essa oração para o Senhor nessa hora. Comece a chamar a presença dEle, para encher e transbordar a sua vida, a sua mente, a sua alma, para que tudo nessa hora seja esclarecido e delineado pela palavra dEle, seja delineado pela presença dEle, que Ele venha revelar aquilo que está escondido em nossos pensamentos, em nosso subconsciente, que Ele possa tratar e esquadrinhar os nossos passos, que Ele possa dirigir os nossos passos em uma versão das nossas vidas que não se importa para resultados e tão somente para processos. E o processo do Senhor é que você nunca, em hipótese alguma, abra mão da contemplação da presença. Escute, talvez você não tenha ainda vivido a contemplação profunda dessa presença, talvez você não entenda direito o que eu estou falando aqui, mas que o Senhor nessa hora, eu oro para que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, abra os olhos do seu coração nesse momento, que Ele abra os olhos do seu coração, que Ele comece a colocar em sua vida uma visão, um direcionamento, um tratamento que você nunca mais vai querer abandonar, que Ele te ensine a desejar o cheiro da presença, que Ele te ensine a desejar ouvir a voz da presença, a contemplar a beleza do Senhor, tão somente a beleza, a formosura, a bondade desse Deus maravilhoso. Se pergunte, querido, o que faz Deus ser infinitamente belo, santo, digno e maravilhoso, a ponto de ser adorado eternamente, diuturnamente por anjos e querubins? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi, Jesus? Qual a beleza que nós ainda não vimos? Qual a beleza que nós ainda não contemplamos, os nossos olhos ainda não enxergaram? A palavra de Deus diz: aquilo que o homem não ouviu, aquilo que nenhum olho viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. Mas escute, muitas vezes nós paramos nesse versículo, mas o versículo seguinte diz: mas o Espírito revelou. Mas o Espírito revela aqueles que são filhos de Deus. Que nessa noite eu e você possamos contemplar a beleza que existe em Cristo, a beleza que existe no Espírito, que Ele venha agora desatar todo nó e todo laço em nossas vidas, que Ele tire todo pensamento que não agrada a Ele, todo plano que não agrada a Ele, e que reste somente a presença numa mesa vazia, onde só a presença é necessária e onde a presença é suficiente, porque ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não saia desse ambiente, não saia.
Se você está se perguntando quando o Rafael vai parar de orar, é um sinal de que você ainda não aprendeu a contemplar a presença. Querido, essa espada que o Senhor está disparando aqui nessa noite está me ferindo. Está me ferindo. Eu quero convidar você agora a fazer algo diferente. Que você se levante do seu lugar, que você se espalhe por esse ambiente da igreja. Ele está totalmente vazio. Que você ache um lugar, ache um canto, e simbolicamente que você se entregue neste lugar ao Senhor. Perceba, o Senhor está buscando a tua adoração. Aqueles que adoram o Espírito em verdade, nessa hora você é livre para fazer isso. Não sinta vergonha, não sinta timidez. Não pense o que os outros vão pensar de mim. Nesse momento apenas se preocupe com o que o Pai pensa de você. Que Ele nessa hora abra os seus e diga: ei, olhe para o Filho, ouçam-no. Comece a abrir a sua boca neste lugar. Eu quero te convidar, comece a abrir a tua boca, se espalhando nesta igreja, por todo canto desse ambiente. Espalhe adoração, espalhe entregue, quebrantamento. Vamos marcar as nossas vidas nessa noite, porque a palavra do Senhor é muito clara. Buscar-me-ei de todo o coração, buscar-me-ei de todo o coração. Querido, que em nome de Jesus, nessa hora, o Senhor, Ele possa nos levar a uma profundidade maior, uma profundidade mais alta. Comece a abrir a sua boca e exaltar o nome dEle, a declarar que Ele é santo, santo, santo. Não dependa do meu pedido, não dependa do meu comando. Exalte porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. Porque eu exaltarei Ele, porque Ele é santo. Porque eu agradecerei Ele, porque Ele é digno. Porque eu exaltarei o nome dEle, porque Ele é poderoso. Porque Ele é belo.